Três jovens num escritório. Dois saem para tomar uma cerveja e chamam o terceiro, mas ele recusa, diz que tem que trabalhar. E ele trabalha mesmo, noite adentro, reclamando das tarefas infinitas e da solidão que sente. Ao sair do escritório, ele não vê o sinal vermelho e tenta atravessar. Um carro o atinge. Próxima cena. Um homem e uma criança, ambos brilhando em azul. Um garoto, Shin, está na floresta, escondido atrás de um arbusto tentando caçar. Uma luz verde cintila em suas mãos e ele a dispara contra uns animais que caem mortos. Shin pula de alegria com sua caça. 2 frangos e um javali. O garoto se apresenta. Shin Wolford, 8 anos. Ele usa magia para fazer os animais da caça sumirem. Shin vive na floresta com seu avô, Merlin Wolford, e diz que se lembra de uma vida passada num planeta chamado Terra, num país chamado Japão, embora não se lembre de como morreu. Ele volta para casa e vovô Merlin o recebe. Merlin o salvou o bebê de uma carruagem atacada por um demônio. Shin faz os animais caçados reaparecerem com magia, e Merlin elogia sua habilidade. Shin gosta de não ter que recitar feitiços, acha os encantamentos meio vergonhosos. Nisso, 2 pessoas se aproximam da casa e Shin grita de emoção. Vovó Melida e o Sr. Michel chegaram! Merlin diz a Shin que ele deve aprender não só magia, mas também equipamentos mágicos e esgrima. Vovó Melida repreende Shin com raiva por caçar javalis, dizendo que é perigoso demais. Shin insiste que a caça não foi perigosa. Melida ainda se preocupa. Um garoto de 8 anos não deveria caçar javalis. Merlin a acalma, dizendo que Shin é habilidoso e conhece bem a floresta. E o homem com Melida, Michel, diz que precisa endurecer o treinamento de combate de Shin, que protesta em voz alta. 2 anos depois, Shin tem 10 anos, e Merlin o leva para caçar demônios. Merlin explica que a magia permeia tudo. Todos os seres vivos podem usar magia ambiente, mas se perdem o controle, ficam violentos e viram demônios. Merlin uma vez lutou contra alguém que virou demônio e quase aniquilou uma nação. Ele ainda é um herói lá. Eles começam a caçada. Merlin ensina Shin a encontrar um demônio. Espalhe sua magia pela floresta, e quando encontrar outra magia, você vai sentir. Ele chama de magia de busca. É difícil, a menos que você controle sua magia. Antes que Merlin termine, Shin fecha os olhos e começa a magia de busca. Shin fica maravilhado ao sentir a floresta e os seres vivos conectados pela magia, até a vovó Melida. Merlin fica chocado que Shin conseguiu a magia de busca na primeira tentativa. De repente, Shin sente uma energia escura e sinistra. Merlin avisa que é um demônio. Eles correm para a área e veem uma criatura enorme, parecida com um lobo, com olhos vermelhos e poder sombrio. Merlin tenta avisar Shin, mas ele saca sua espada mágica e seu equipamento de bota encantado o impulsiona. Ele avança, fatia o demônio facilmente e o derrota. Merlin fica ali, sem palavras. Ele lidou com aquele demônio perfeitamente. Shin está empolgado. Merlin pergunta sobre a magia em sua bota e espada, e Shin desvia da pergunta, meio sem jeito. Naquela noite no jantar, Merlin orgulhosamente conta à vovó Mélida e a Michel que Shin derrotou um urso pardo vermelho demonizado sozinho. Mélida fica impressionada com suas habilidades de magia e espada. Ela se admira que ele conheça encantamentos na língua original. Ela até especula que ele pode ser de outro mundo. Merlin diz que não importa de onde o garoto veio, ele só fica feliz que Shin o veja como um avô. Ele diz que pensa em Shin como seu neto agora. Mélida sorri e concorda que sente o mesmo. No dia seguinte, Shin desmaia de exaustão depois de treinar com Michel. O treinador o tem forçado mais desde a caçada. Merlin se junta a eles e diz que precisam conversar. Sentados debaixo de uma árvore, Merlin tristemente diz a Shin que ele não é seu neto biológico e pede desculpas por não ter dito antes. Shin não parece surpreso. Ele diz que já sabia. Flashback. Merlin encontra um campo onde pessoas foram massacradas por um demônio. Enquanto ajuda a enterrar os mortos, ouve um bebê chorando, corre, pega o bebê e lança um feitiço que o acalma. De volta ao presente, Shin interrompe, perguntando se o urso pardo vermelho que mataram antes foi o que atacou seus pais. Merlin fica surpreso. Shin diz que estava apenas esperando. Ele queria vingar seus pais matando-o. Ele pergunta de onde seus pais eram. Merlin diz que eles foram devastados a ponto de ficarem irreconhecíveis, então ele não conseguiu saber muito sobre eles. Merlin elogia Shin por lidar com as coisas com calma. Shin diz que é porque não se lembra dos pais. Ele já tem Merlin, o que o deixa feliz. Merlin cora, emocionado, e Shin acrescenta que também tem a vovó Melida e o Sr. Michel, então nunca se sentiu realmente sozinho. Ele agradece a Merlin por tê-lo acolhido, e Shin, envergonhado, tenta impedi-lo. 5 anos depois, na casa de Shin, pessoas estão reunidas em volta de uma mesa. Merlin, vovó Melida, Sr. Michel e Shin, agora com 15 anos. Um jovem, diz o tio diz, levanta o copo elogiando Merlin. Ele faz um brinde. Todos levantam seus copos. Melida e Merlin relembram o quanto Shin cresceu. Diz pergunta a Shin quais são seus planos agora que é um adulto. Shin fica confuso. Ele nunca saiu da floresta nem fez planos. Ele diz que está pensando em ir para a cidade. Diz pergunta o que mais, e Shin parece ainda mais incerto. Os 2 convidados à mesa, um jovem, Siegfried Marques, e uma jovem, Christina Hayden, também perguntam a Shin o que ele quer fazer. Christina diz a Shin para entrar na Ordem Real, já que aprendeu a lutar com Sir Michel ou virar um caçador de demônios. Outro convidado, Tom Hogg, o mercador, menciona a sociedade de caçadores de demônios. Caçadores de demônios coletam recompensas quando matam demônios. Shin se surpreende. Caçar demônios é um trabalho de verdade?
Siegfried diz que Shin poderia virar um negociante de equipamentos mágicos fazendo encantamentos e faz um comentário meio grosseiro sobre garotas, piscando para Shin. Cristina responde com raiva. Eles se encaram, faíscas voando. Shin congela quando a ficha cai. Ele realmente tem que ganhar dinheiro e aprender a usá-lo como um adulto. O mercador Tom grita em choque total ao perceber que Shin nunca foi às compras. Shin confirma e todos à mesa ficam chocados. Vovó Melida grita com Merlin quando ele admite, sem jeito, que esqueceu de ensinar a Shin coisas básicas da vida. Todos estão incrédulos. Merlin tenta disfarçar dizendo, não se preocupem, tudo vai dar certo. Corta para um campo de treinamento mágico na natureza, uma porta mágica se abre e Shin entra com seu avô e os outros convidados. Merlin diz que isso faz parte dos feitiços originais de Shin. Tom e vovó Mélida ficam maravilhados e o elogiam. Merlin explica que vieram assistir a uma demonstração, já que seria perigoso demais em qualquer outro lugar. Ele diz a Shin para mostrar o feitiço e dar o seu melhor. Shin fecha os olhos, visualiza um fogo ardente e cria uma chama azul. Os convidados ofegam, nunca viram fogo azul, então ele o dispara contra uma montanha. A explosão é massiva. Ondas de choque balançam a todos, mas Shin permanece firme, mantendo a chama apontada. Quando a poeira baixa, há um buraco enorme onde a montanha costumava estar. Shin se vira e vê todos de boca aberta. Vovó Melida avança em Merlin, furiosa, exigindo saber por que ele não ensinou Shin a ser cuidadoso. Merlin se defende, dizendo que Shin aprende rápido, e ele queria ver o que o garoto podia fazer, mas vovó Melida não aceita e continua furiosa. Shin tenta acalmá-la, mas ela o repreende. Mais tarde, de volta à casa, em volta da mesa, Merlin se preocupa em deixar Shin sair depois daquela demonstração. A magia de Shin é terrivelmente poderosa. E eles conversam e concordam que é perigoso demais para Shin ir para a sociedade. Dizun sugere matricular Shin na academia de magia, mas Merlin está cético, preocupado que Dizun possa explorar Shin. Dizun insiste que não usará Shin para fins militares. Ele jura que Shin é como um sobrinho e nunca o arrastaria para as disputas do país. Shin pergunta o que é uma academia de magia. Dizun explica que é uma escola para estudantes de magia excepcionais na capital real, onde Shin pode aprender o que lhe falta e conhecer pessoas da sua idade. Merlin pergunta a Shin o que ele pensa, e Shin concorda em ir. Dizun se oferece para ajudar a organizar, mas Shin terá que fazer um exame de admissão, a escola funciona por mérito, e Dizun não pode dar um jeitinho. Nisso, Shin percebe Dizun dizendo, minha nação, e pergunta quem ele é. Dizun se levanta orgulhosamente. Dizun von Edelsteed, rei de Edelsteed. Shin grita em choque e Siegfried acrescenta que ele é um mago da divisão de magia da corte. Cristina diz que está com a guarda real, escoltando o rei. Shin continua surtando com todas essas revelações. Ele brinca com Siegfried, que fica irritado. Enquanto Cristina ri, eles de novo. Michel acrescenta que ele costumava ser o comandante dos Cavaleiros da Ordem, mas está aposentado agora. A cabeça de Shin está girando com todas as grandes revelações. Vovó Melida fuzila Merlin com o olhar, dizendo que ele não contou nada a Shin. Shin pergunta a Dizun por que um rei está visitando seu avô. Dizun diz que o demônio que Merlin enfrentou em Edelsteed foi o primeiro demonoide a aparecer no reino. 2 esquadras enviadas para combatê-lo já haviam sido aniquiladas. A história volta para quando o demônio apareceu pela primeira vez. Uma cidade em chamas e um jovem Dizun. Justo quando o demônio estava prestes a matá-lo, um jovem Merlin e Melida chegaram e lutaram contra o demônio, salvando Dizun. De volta ao presente, Dizun termina dizendo que admirava o mestre Merlin e a vovó Melida, e eles ouviram orgulhosos. Por causa daquela luta, eles foram reverenciados como heróis, e Dizun se tornou amigo deles, visitando-os de vez em quando. Ele pergunta a Shin, agora que é o rei, por que Shin não o trata diferente. Shin diz que conhece Dizun há muito tempo, apenas como seu tio. Dizun sorri e diz que Shin é o único com quem ele conversa confortavelmente e pede para ele nunca mudar. Shin concorda, embora ainda esteja chocado com a história de seus avós como uma equipe. Cristina então solta que Merlin e Melida costumavam ser casados. Shin fica completamente chocado. Meio mês depois, Shin se muda para a capital com seu avô e a vovó Melida. Shin pergunta a Merlin o quão grande é a casa deles na capital. Merlin diz que foi um presente do país e pode ser enorme. Shin pede desculpas à vovó Mélida por insistir que ela viesse, embora esteja feliz que ela tenha vindo. Vovó Melida diz que está bem. Ela não confia em deixar tudo nas mãos de Merlin. A carruagem deles para no portão da capital. Um guarda pede identificação. Merlin e vovó Melida mostram e o guarda grita, reconhecendo o mestre Merlin, o sábio, e a mestra Melida, a guru. Uma multidão ouve e corre para a carruagem, animada para ver os heróis nacionais. Merlin diz ao guarda para se apressar e pede desculpas, e o guarda pergunta quem é o jovem. Merlin o apresenta como Shin Wolford, o neto deles. O guarda grita de emoção. Eles chegam a uma mansão e Shin fica maravilhado com o tamanho. A porta se abre para uma fila de funcionários uniformizados que dão as boas-vindas a Shin e seus avós com profundo respeito, até o chamando de Mestre Shin, o que o surpreende. O primeiro homem é Steve, o mordomo-chefe. O segundo é Kaller, o chefe principal. A mulher é Marika, a governanta. Shin fica chocado com o tratamento VIP. Embora Merlin e vovó Melida pareçam desconfortáveis com todo o alvoroço, Merlin diz a Shin para ir explorar a cidade enquanto eles resolvem as coisas na casa. Shin passeia pela cidade e compra uma maçã, sua primeira compra, e está super animado. Depois de um tempo, ele se cansa e encontra um canto onde ouve a voz de uma garota. Ele vê 3 homens a encurralando. Ela está brava e tentando escapar enquanto eles riem e a incomodam.
Shin se aproxima e pergunta se estão incomodando-a. Ela responde irritada que sim. Os 3 homens se viram e zombam dele, chamando-se de campeões da justiça. Shin os chama de vilões por assediarem garotas. 2 dos homens avançam, Shin desvia e os nocauteia. O terceiro vem com uma faca, mas Shin o joga no chão com um golpe. A garota corre até Shin, perguntando se ele está bem. Ele diz que está, outra garota aparece e o agradece. Shin fica totalmente chocado com a beleza dela, e a garota pergunta se ele está bem. Ele só continua gritando dizendo que ela é mais que fofa. Pouco depois, estão todos num café. A garota que estava cercada pelos homens antes agradece a Shin por salvar suas vidas. Ela se apresenta como Maria von Messina, e a outra garota diz que seu nome é Cecilian von Claude. Shin se apresenta também. Maria resmunga que se pudessem usar magia, teriam dado um jeito naqueles caras facilmente. Shin pergunta se elas também vão para uma academia de magia. Maria diz que vão frequentar assim que passarem nos exames de admissão. Shin diz que também vai fazer os exames. Maria fica surpresa, e Cecilian menciona que pensaram que ele era um estudante da escola de treinamento noturno. Shin diz que todos irão para a mesma escola se passarem, então os incentiva com um aperto de mão. Maria pega a mão dele e brinca que está mirando na nota máxima, então é melhor ele tomar cuidado, o que faz Shin rir alto e fácil enquanto ela continua a provocá-lo. Shin estende a mão para Cecilian, mas ela se esquiva. Ele pensa que talvez tenha sido muito direto. Cecilian gagueja, incapaz de falar. Imediatamente, Cecilian pula, agarra a mão de Shin com os olhos bem fechados e a aperta de volta. Maria continua bombardeando Shin com perguntas. Ele diz que acabou de chegar na capital. Maria pergunta, animada, se ele sabe que o sábio e a guru voltaram recentemente à cidade e Shin, sem jeito, diz que ouviu algo parecido. Maria interpreta isso como se ele não estivesse interessado neles. Ela então se derrama em elogios a Merlin e Melida e como eles derrotaram o demônio, chamando-os de heróis nacionais e cantando seus louvores, o que deixa Shin envergonhado, pois ela não tem ideia de quem ele realmente é. Shin imagina que Maria deve ser uma grande fã de Merlin e Mélida, e Maria concorda veementemente. Ela diz que o neto deles também vai fazer o exame de admissão e se derrama em elogios a ele, emocionada que ele frequentará a mesma escola, completamente alheia. Shin é esse neto. Shin diz que vai embora depois de pagar as bebidas delas. Maria e Cecilian tentam pagar, mas Shin diz para não se preocuparem e sai. Maria e Cecilian continuam conversando sobre Shin. Maria acha que ele é legal, forte e humilde, e Cecilian concorda distraidamente enquanto sonha acordada com ele. Maria pergunta, brincando, se pode ter Shin só pra ela, o que traz Cecilian de volta à realidade e a faz gritar não. Maria ri e continua a provocá-la. Cecilian claramente tem uma queda. Cecilian confessa como Shin faz seu coração disparar. Maria observa perplexa. No dia do exame de admissão, Shin se surpreende ao ver tantos alunos fazendo-o. Ele mal pode esperar para passar, esperando ver Cecilian novamente. Ele está falando sozinho e olhando para o quadro, quando alguém atrás dele, irritado, manda-o sair. Shin ignora, e de repente um cara coloca as mãos nos ombros de Shin, tentando agarrá-lo. Shin rapidamente agarra a mão do cara, o vira e o imobiliza no chão. O jovem se contorce. Ele implora para Shin soltá-lo. Shin o faz e diz que o outro começou. O jovem se levanta, apresenta-se como Kurt von Hitzberg, mas Shin não se importa com quem ele é e também dá seu nome. Os curiosos riem enquanto Kurt grita que ainda é o herdeiro de Hitzberg. Shin não se importa. Kurt tenta intimidá-lo, mas uma voz interrompe, dizendo que Kurt será severamente punido por se exibir na academia de magia. Isso não é permitido. O jovem diz a Kurt que é um decreto real e a lei. Kurt se curva, percebendo quem está falando. Shin não o conhece. O jovem se vira para Shin, elogia como ele lidou com Kurt e se apresenta como August von, ou simplesmente August. Shin solta que August é filho do tio Diz. Todos, incluindo August, ficam surpresos que Shin o chamou assim. August ri. Ninguém nunca o chamou assim antes. Shin diz, feliz, que isso os torna primos. August ri e o chama de primo também. August torce por Shin enquanto todos olham para a informalidade entre eles. À distância, Cecilian e Maria observam. Maria se pergunta por que Shin é tão casual com August. Cecilian se pergunta quem ele é. Então Maria avista Kurt e o encara com raiva por tentar entrar na escola delas. Em seguida, os alunos fazem a parte escrita do exame. Pouco depois, eles se mudam para a sala do exame prático, onde uma professora explica o teste prático para medir magia. Shin está animado, nunca viu pessoas da sua idade usarem magia. Os alunos se exibem, recitando feitiços com orgulho, mas não é tão impressionante. Shin fica envergonhado e irritado com a exibição barulhenta deles. Quando é a vez dele, a professora diz para ele manter seu poder mínimo e sob controle. Ele decide usar sua magia de chama azul e todos ofegam quando ele invoca magia sem recitar. Shin envia uma pequena chama azul ao alvo e causa uma enorme explosão que joga todos para longe e os cobre de poeira. A professora o repreende por não manter o mínimo.
Shin diz que estava se segurando muito e que aquilo nem era seu poder total. Os professores se reúnem para pontuar os alunos e decidem dar a Shin a nota máxima por causa de sua magia poderosa. No dia seguinte, os resultados são publicados e os alunos os verificam animados. Shin e August estão felizes por ambos terem passado. Shin vai pegar seu uniforme escolar e livro didático. Uma jovem os entrega e diz que os uniformes são encantados com magia defensiva, e ele não tem permissão para mexer neles. Shin pergunta se sua avó Melida pode reencantá-lo. A moça concorda, mas Shin decide reencantar o uniforme ele mesmo. A moça diz para ele vir pronto com seu discurso para a cerimônia de entrada, já que, como melhor aluno, Shin não está muito animado. Ele pergunta se August pode fazer o discurso em vez dele, mas August diz que é tradição o melhor aluno falar. Maria fica chateada por ter perdido o primeiro lugar para Shin, e Cecilian se derrama em elogios à magia incrível dele. Maria incentiva Cecilian a ir falar com Shin, mas ela recusa. Num canto escuro da escola, Kurt chuta as coisas com raiva, com os olhos injetados de sangue porque não entrou na turma principal. Ele culpa Shin por roubar sua posição e jura fazê-lo pagar. Mais tarde, Shin inspeciona um encantamento em seu uniforme e decide sobrescrevê-lo. Usando uma borracha de lápis, ele começa a anular os fios mágicos costurados nele, então escreve um encantamento muito mais forte. Ele grita de emoção quando funciona. Vovó Melida invade seu quarto, perguntando por que ele estava gritando, e fica chocada quando ele mostra o uniforme. No dia da cerimônia de entrada, Vovó Melida avisa Shin para não contar a ninguém sobre o uniforme. Assim que a multidão vê Merlin e Vovó Melida, eles correm, gritando seus nomes empolgados. Shin espera nervosamente para fazer seu discurso, enquanto August o provoca, deixando-o ainda mais nervoso. Os novos alunos são conduzidos em meio a aplausos. Shin descobre que Cecilian e Maria são ambas da nobreza. A professora chama Shin, o melhor aluno, para fazer seu discurso e até o chama pelo nome completo. Maria e Cecilian ficam chocadas ao perceberem quem ele é. Shin faz seu discurso lindamente, enquanto Kurt observa fervendo de raiva. Os alunos então seguem para a aula, onde o professor Alfred Marcos os recebe. Mais tarde, Maria diz a Shin que um cara tem assediado Cecilian, e Shin fica irritado e se oferece para ajudar. Nesse instante, Kurt se aproxima, chamando Cecilian de sua noiva, mesmo ela já o tendo rejeitado várias vezes, e tenta agarrá-la, mas Shin afasta a mão dele. Cecilian treme de medo enquanto Shin jura protegê-la. Kurt aumenta a aposta, ameaçando fazer o pai dela ser demitido, já que o pai dele é superior, o que assusta Cecilian ainda mais. Nisso, o príncipe August aparece e grita com Kurt, repreendendo-o por tentar usar a posição do pai para intimidar as pessoas. August até ameaça fazer o pai de Kurt ser demitido do departamento de finanças. Kurt implora e se encolhe até August dispensá-lo. Cecilian agradece a August por intervir. August provoca Shin pela forma como ele a defendeu, o que deixa Shin e Cecilian ambos envergonhados. Shin avisa Cecilian para tomar cuidado com Kurt e então convida o trio de volta para sua casa. Maria guincha animada para conhecer seus ídolos. Julius von Leitenham e Thor von Flegel aparecem e se oferecem para ir junto. Mas na casa do Shin, ele apresenta os colegas aos avós, e a Maria e os outros não conseguem esconder a emoção de conhecer as duas lendas. Shin explica a situação da Cecilian e pede permissão para anular o encantamento do uniforme dela. Vovó Melita avisa que o encantamento é sério. O uniforme do Shin virou uma armadura protetora de nível Tesouro Nacional e pergunta se a Cecilian se considera digna. Cecilian treme, diz que não é digna, e admite que tentou se aproveitar da bondade do Shin. Maria e Cecilian pedem desculpas por tentarem usá-lo. Vovó Melita fica feliz que Cecilian disse a verdade, embora Shin pareça confuso. Melita permite que Shin ajude, e ele fica feliz por não se importar em ser usado. Vovó Melita se desculpa por testar Cecilian, e as duas se abraçam chorando. Merlin fica impressionado que Vovó Melida sabe sobre Cecilian e a elogia. Ele também mostra ao Shin como seus encantamentos são poderosos e importantes. Todos olham maravilhados enquanto Shin anula o encantamento do uniforme da Cecilian. Ele avisa que a proteção só cobre o que o uniforme faz, então ela ainda precisa ter cuidado. Dezion diz ao Shin para não contar a ninguém sobre o encantamento para evitar problemas com os militares. Shin percebe o tamanho da sua habilidade e imediatamente se arrepende, para a alegria da Vovó Melida e do Merlin, já que é a primeira vez que ele mostra arrependimento. Shin encanta os uniformes de todos os amigos, menos o da Maria. Ela recusa, dizendo que não quer um segredo tão pesado, é um fardo que ela não vai carregar. Cecilian agradece feliz ao Shin, e ele se oferece para levá-la para casa todos os dias. Shin mostra aos amigos seu portão mágico, encanta um e os leva para a floresta onde cresceu. Eles ficam maravilhados com a magia de teletransporte dele enquanto ele explica como funciona, mas ninguém entende de verdade. Ele diz a Cecilian que terá que visitar a casa dela para poder usar o portão e levá-la para casa todos os dias. Maria e os outros ainda estão confusos com tudo isso. Eles percebem que Shin não tem muito bom senso, mas ele ainda não entende. Shin sai para a escola depois de se despedir dos avós. Ele pega a Cecilian e usa magia de busca no caminho para a escola enquanto ela o agradece. Na escola, ele encontra August, que o provoca como de costume. Os alunos conversam na aula até o professor Alfred entrar. Mais tarde, Alfred faz um tour pela escola enquanto August e Julius falam sobre entrar em clubes. Julius se derrete pelo grupo de estudo de linguagem corporal.
August o deixa ir, e Julius sai pulando animado. Shin não consegue decidir qual clube entrar, então August sugere que ele comece um próprio, e Alfred concorda. Os alunos Lynn Hughes, Alice Connor, Yuri Calton e Tony Freid dizem, animados, que querem participar. Alfred explica como iniciar um clube, e se oferece para ser o conselheiro do Shin. Sazillion também quer entrar. Eles fazem um brainstorming de ideias. Alice sugere um clube onde Shin conta histórias sobre Merlin e Melida, mas Alfred diz que isso já existe. Lin sugere chamá-lo de Grupo de Estudo de Magia Supremo e praticar magia sob o Shin. Todos acham uma boa ideia, mas Shin acha o nome bobo e todas as ideias ridículas. Ninguém ouve enquanto Alfred os dispensa de volta para a aula. Desiun senta-se à mesa discutindo o aumento de avistamentos de demônios no reino com outros 2 homens. Desiun e um homem discordam de Dominique, que argumenta que a paz do reino faz o problema dos demônios parecer pequeno. Mas Dominique Garster acha que o aumento é deliberado, que alguém está fazendo-o se espalhar de forma a evitar atenção. Ele diz que eles devem investigar imediatamente. Desiun concorda e diz para ele usar a Sociedade de Caçadores de Demônios para investigação. Mas naquela noite, na propriedade Ritzburg, o pai de Kurt grita com ele porque o rei o convocou por causa do abuso de poder de Kurt na escola. Kurt ignora a bronca do pai e se chama de especial, deixando o pai atordoado. Os olhos de Kurt mudam para uma cor sinistra enquanto ele continua culpando Shin. O pai, farto, o esbofeteia no chão e ordena aos guardas que o prendam no quarto. No dia seguinte, na escola, August conta a todos que o pai de Kurt ligou para dizer que Kurt está de castigo em casa. Shin pergunta por que Kurt age assim. Thor diz que Kurt nem sempre foi assim. Mudou depois que ele começou a ir ao laboratório do Sr. Strom. O Sr. Strom entrou na academia como professor de magia e alegou ter sido exilado do Império. August aponta que Strom parecia suspeito desde o início, então eles o evitaram mesmo depois que ele os convidou para o laboratório dele. Thor sugere que Strom pode ser cego. Ele usa um tapa-olho sobre os 2 olhos, mas usa magia especial para sentir as pessoas e se mover. Shin suspeita que algo está errado com o Sr. Strom. O Sr. Strom visita a propriedade Ritzburg. A mãe de Kurt o recebe, chorando que não sabe o que há de errado com o filho. Ela implora por ajuda, sem notar Strom sorrindo no canto. Strom vai ao quarto de Kurt, o vê deitado miserável, zomba dele e se inclina para fazer uma lavagem cerebral com magia. Ele libera um poder sombrio e sinistro e hipnotiza Kurt. Os olhos de Kurt ficam vermelhos como sangue, como se estivesse em transe, e Strom sai da casa satisfeito, sorrindo maliciosamente. Mais tarde, na cantina da escola, August diz ao Shin que, como Kurt está de castigo, não há necessidade de ele escoltar a Sicilian. Sicilian fica chateada, mas Shin ainda se oferece para levá-la para a escola todos os dias, e ela concorda animadamente. August provoca os dois, fazendo-os corar, mas diz que é bom Shin levar as meninas para casa, já que os maus detectam pessoas com magia de busca. Eles não acreditam nele, então Shin explica a caça a demônios e a magia de busca. Thor ainda duvida, então Shin pergunta se ele já caçou um demônio. Thor diz que não. Shin descreve como a magia demoníaca se sente. Lin pergunta se Shin já caçou um demônio, e Shin diz que sim. Ele caçou e matou um demônio vermelho grizzly quando tinha 10 anos. Os alunos gritam em choque. Mais tarde naquele dia, Shin e seus amigos estão saindo da aula conversando sobre grupos de estudo quando ele de repente sente um poder sombrio e desagradável por perto. Ele se vira e vê Kurt cuspindo fogo e energia ruim. Kurt ataca imediatamente com uma bola de fogo, e Shin pula para proteger os amigos com sua magia. Ele diz a August e Sicilian para canalizarem magia através de seus uniformes e o ajudarem. Eles conseguem apagar o fogo, mas Sicilian percebe que a mão do Shin está queimada. Ele diz para ela não se preocupar e seu feitiço de autocura entra em ação imediatamente. Eles percebem que Kurt está tentando matá-los. Kurt começa a explodir em chamas roxas e Shin e August veem que ele não está no controle. Kurt começa a mudar os olhos, que ficam vermelho escuros, e ele se transforma em uma criatura feia. Os alunos gritam enquanto ele se transforma completamente em um demônio cercado por energia vermelha sinistra. Shin diz a August para levar os outros e correr enquanto ele tenta parar Kurt, mas August recusa. Shin avisa que eles só estarão no caminho. Sazillion também se recusa a sair, mas Maria a arrasta. August sai com os outros para buscar ajuda, enquanto Shin fica para enfrentar o demônio Kurt. Kurt avança, e Shin o atinge com uma explosão de chama azul, derrubando-o. Kurt se levanta e grita com Shin, que fica chocado por ele ainda conseguir falar. Merlin disse a ele que os demonoides geralmente perdem os sentidos. Kurt tenta matar Shin, mas Shin o choca com um raio e percebe que Kurt ainda não está totalmente demonizado. Shin diz que poderia tentar controlar a magia descontrolada de Kurt para parar a demonização, mas Kurt começa a reunir mais poder, construindo uma explosão grande o suficiente para nivelar toda a escola. Shin entende que precisa parar Kurt antes que isso aconteça. Mesmo que isso signifique matá-lo, ele avança e decapita Kurt em um único golpe. Shin está arrasado. Ele nunca matou ninguém antes. Seus amigos correm, ainda chocados por ele ter matado um demonoide de verdade. Shin se pergunta se havia algo mais que ele poderia ter feito para salvar Kurt. Em seguida, o Sr. Strom está no telhado da escola, parecendo satisfeito com seu experimento. Shin se pergunta se virar demônio é fácil, mas Thor diz que só um mago de alto nível pode se tornar um. Shin diz a todos que a demonização de Kurt provavelmente foi forçada, o que os choca. Shin, Maria, Sicilian, August voltam para a casa do Shin e encontram Desiun, o rei conversando com os avós do Shin. O guarda do rei saúda Shin e diz que ele vai receber a primeira ordem do mérito do rei.
Shin e seus amigos estão animados, mas Merlin e vovó Melita não gostam e lembram a Daesium que ele prometeu não usar Shin para ganho político. Daesium diz que a notícia do ataque demoníaco e sua supressão já chegou ao reino, e que o prêmio é porque Shin fez o que Merlin e Melita teriam feito matando o demônio. Ele promete não deixar ninguém explorar Shin. Merlin concorda, mas avisa a Daesium que, se ele quebrar a promessa, Merlin e sua família deixarão o reino. Daesium se curva a Merlin. Merlin comenta que um rei não deveria se curvar tão facilmente. Vovó Melida parece preocupada que Shin possa se meter em encrenca. Na manhã seguinte, enquanto Shin leva Cecília e Maria para a escola, as pessoas apontam para ele com admiração. Shin se preocupa que todos vão descobrir, conversando sobre isso com as duas garotas. 3 garotas observando se perguntam se uma das garotas com ele é sua noiva. Cecilian cora orgulhosamente, Shin se desculpa pela atenção, mas Cecilian diz para não se preocupar. Uma multidão se forma ao redor do professor Alfred, que quer abrir o clube do Shin para outros, mas estabelece uma barra de entrada difícil, um exame de admissão e um treinamento de magia espacial dimensional complicado. Daesium senta-se a uma mesa redonda conversando sobre o demônio com Dominic Dennis Willard, chefe do departamento de segurança. Ele lhes diz que o demônio foi feito artificialmente e os incita a trabalhar juntos para investigar. Mais tarde, na sala de estudo do clube do Shin, Alfred admite 2 novos alunos, Mark Bean e Olivia Stone. A família de Olivia tem uma padaria, e ela os convida para ir lá. A família de Mark forja armas. Shin brinca que queria que Mark pudesse fazer uma espada para ele, mas Mark diz que ainda não é habilidoso. Mark elogia a lâmina do Shin. Shin diz que a lâmina não é especial. Ele usa magia para fazê-la funcionar e quer melhorá-la. Mark se oferece para tentar forjar uma espada melhor, mas os alunos ficam impressionados com a magia do Shin e também querem melhorar. Shin se oferece para que vovó Mélida ajude Yuri a praticar magia. Yuri fica emocionada, pega a mão do Shin e Cecilian fica com ciúmes. Na propriedade Heitzberg, investigadores do Departamento de Segurança estão seguindo pistas. Eles ouvem que o professor de Kurt o visitou antes de ele se tornar um demônio, então decidem investigar. 2 investigadores, Alt Leckerman e Carlos Bale, aparecem no quarto de Stram na escola secundária. Eles percebem que Stram usa magia sensorial e Alt pergunta o que aconteceu com o olho dele. Stram afirma que nasceu em uma família nobre e se feriu durante uma luta por poder. Ele age chateado com a situação do demônio. Alt acredita e oferece a Stram uma vaga em uma equipe de especialistas que estuda o corpo demonizado de Kurt. Stram concorda. Shin e amigos almoçam na cantina, mas Shin ainda está preocupado com sua espada. Ele quer uma lâmina mais fina, mas teme que não aguente. Alice diz para ele simplesmente comprar uma nova se quebrar, mas ele não tem mesada. Tony tem uma boa ideia e Mark gosta. Mark convida Shin para sua oficina mais tarde. Maria vai para a padaria com Olivia. Mais tarde, investigadores do Departamento de Segurança vão para o campo de desfiles. Alt leva Strom para o subsolo, no que acaba sendo uma emboscada, e guardas cercam Strom. Alt diz a ele que ele errou ao nomear Kurt como o demônio, já que o nome de Kurt nunca foi divulgado. Strom ri, percebendo que é uma armadilha, e confessa que tem experimentado em pessoas. Ele tenta escapar com magia, e os guardas avançam. Shin e seus amigos estão andando quando as paredes ao lado deles explodem. Eles correm para dentro e encontram Strom parado sobre o corpo de Alt. Alt diz a August que Strom é o culpado e para correr. Strom se gaba de ter transformado Kurt em um demônio. Shin saca a espada e avança. Strom percebe que Shin é mais forte do que o esperado. Shin tenta um raio, mas Strom flutua, algo que Shin nunca ouviu fazer e o provoca. Shin usa suas botas mágicas para saltar e ataca com a espada, então atinge Strom com chama azul, o que o irrita. Strom dispara um enorme orbe explosivo que derruba Shin. O tapa-olho de Strom se quebra, revelando olhos vermelhos. Shin fica atordoado. Strom é um demonoide, mas ainda tem sua razão. Strom continua provocando. Shin ataca novamente, mas Strom desvia, pensando que tem a vantagem. Strom continua falando, mas Shin o surpreende com um ataque de raio de alto calor. Strom não vê isso vindo. Os raios o queimam. Ele grita e desaparece. Os amigos do Shin ficam impressionados. Ele usa magia de busca, mas não consegue mais sentir o demônio. Um homem chega e elogia Shin por derrotar o demônio. Dominique o segue e se apresenta como Dominique Gaster, comandante dos Cavaleiros da Ordem, sucessor de Michel. O primeiro homem é Rupert Olgran, capitão da divisão de magia da corte, e Rupert pergunta como Shin fez aquela magia. Shin explica que usou a luz do sol para formar uma explosão de raios de calor. Ambos ficam chocados e impressionados. Shin tenta explicar mais, mas ninguém parece entender. Ele permanece desconfiado. Não acredita que Strom esteja realmente derrotado. Depois que Maria se alivia na casa do Shin, vovó Melida pergunta a ela sobre o relacionamento de Shin e Cecilian. Maria diz que eles gostam um do outro, mas não estão admitindo, então ainda não estão namorando. Ela continua conversando com vovó Melida enquanto observam Shin e Cecilian conversando. Maria diz que Shin pode ser o primeiro amor da Cecilian. Enquanto Shin e seus amigos caminham para a loja do pai de Mark, Shin está distraído. Ainda pensando em Stram, ele diz a August que ele pode estar vivo e ter forjado a explosão para escapar. August fica preocupado e diz a Shin para pegar a arma que precisar. A família real pagará por ela, já que Shin é o único que pode enfrentar Strom. Eles chegam a Beanworks e Mark os cumprimenta. Eles ficam surpresos ao ver Olivia acordada cedo, então Cecilian e Maria a arrastam para fofocar, rindo. Mark chama seu pai, o ferreiro Harold Bean. Harold grita e tenta repreendê-lo, mas então August se apresenta como o príncipe. Harold e os trabalhadores ficam chocados e caem de joelhos.
August então apresenta Shin como o neto do sábio Merlin, e Harold e a equipe ficam atônitos novamente. August diz que precisam de uma arma forjada para Shin. Harold concorda dizendo que seria uma grande honra fazer a arma de um herói. A cena corta para o castelo imperial do Império Blasphia, onde o imperador Harold von Blasphia está tramando atacar o reino de Earlshide. Um homem de meia-idade, Zest, diz a ele que demônios apareceram em Earlshide, e o imperador ri maliciosamente. Ele pensa que essa é sua chance de dominar Earlshide, menospreza Zest e vai embora. De volta a Beanworks, Shin explica o que ele quer em uma arma para Harold. Ao saírem, Shin se oferece para comprar alguns acessórios para Sicilian. Ela fica emocionada e pensa que é um presente romântico e começa a pensar no que escolher. Shin, na verdade, quer dizer acessórios de magia defensiva, totalmente alheio aos devaneios dela. Sicilian fica envergonhada, os outros apontam, e Shin percebe seu erro e tenta se desculpar. Eles sobem para a loja e Shin se desculpa novamente, dizendo que ela deveria escolher um acessório para que ele possa encantá-lo para ela. Sazilion diz a ele para escolher e ele escolhe um anel lindo, e ela fica satisfeita. Shin desliza o anel no dedo dela e ela fica emocionada. Ela o agradece e ele segura a tom dela com carinho, dizendo que o anel a manterá segura. Sazilion fica radiante e cora. No dia da cerimônia de premiação de Shin no castelo real de Earlshide, ele está super nervoso. Um guarda diz que é hora, e Shin se levanta. As portas se abrem e uma voz alta o anuncia. Enquanto ele sai, uma enorme multidão aplaude e torce. Shin fica atordoado. Ele não esperava tanto alarde. Ele se ajoelha diante do rei. Dezion elogia Shin por matar o demônio e coloca uma medalha de honra nele. Dezion então explica sua conexão com Merlin e com Shin. Conta à multidão sobre uma promessa que fez com Merlin, deixando Shin chocado. No dia seguinte, Shin, Maria e Sazilion saem de casa, mas uma enorme multidão grita o nome dele na porta. Shin surta e bate a porta. Não há como passar, então ele usa a magia de portão para levá-los à escola. Tony e Lin ficam surpresos e acham a magia do portão incrível. Shin explica. Lin chama de teletransporte, mas Shin a corrige. É magia de realocação, o que a confunde ainda mais. Shin se oferece para ensiná-los de qualquer forma. Na sala de estudo, Shin diz que eles precisam subir de nível, e todos concordam. Ele quer que eles dominem uma certa magia de ataque e defesa, e planeja encantar acessórios de magia defensiva para eles. Primeiro, ele quer testar quanta magia eles podem controlar. Ele explica, mas eles não entendem muito bem. Shin pede a Maria para construir uma barreira protetora. Ela faz, mas é fina e fraca. Então ele diz a Sicilian para ativar uma barreira usando um anel defensivo. Ela faz 2 camadas e todos ficam impressionados. Shin explica como funciona, e eles ficam maravilhados. Ele aponta que Stram usou magia defensiva contra ele na luta. Então barreiras são importantes e mais fáceis de fazer do que eles pensavam. Shin decide mostrar quanta magia ele consegue controlar. Ele fecha os olhos e uma explosão de luz roxa explode ao redor deles. Todos ficam hipnotizados. Após a demonstração, eles caem de joelhos, maravilhados. Shin diz a eles que precisam ser capazes de controlar essa quantidade de magia. Então praticarão controle de magia todos os dias. Todos respondem em uníssono como se suas vidas dependessem disso. De volta ao Império Blasphia, Stram está se recuperando de seus ferimentos. Foi ele quem enviou Zest para relatar os avistamentos de demônios em Earlshide. Uma jovem Miria diz a Stram que o exército imperial parece estar se preparando silenciosamente para a guerra. Strom fica satisfeito e ri maliciosamente. Seu plano maligno está funcionando. Shin e seus amigos voltam para casa pelo portão e encontram Merlin e vovó Melida juntos, enquanto Alice, Lin e Yuri surtam de emoção. Shin diz ao avô que havia uma multidão na escola, então eles usaram magia de portão. Merlin ri e diz que o alvoroço vai diminuir logo. Os alunos dizem a Merlin que estão aprendendo magia com Shin e perguntam se Merlin o ensinou. Merlin diz que sim, mas Shin visualiza a magia de forma diferente de como foi ensinado. Merlin explica que Shin foca não só no resultado, mas no processo. Merlin demonstra a magia do portão e Shin fica surpreso, mas Merlin admite que foi difícil aprender e que ele usou os desenhos do Shin para descobrir como fazer. Ele os encoraja e diz que, se trabalharem duro, talvez consigam fazer um pouco da magia do Shin. Naquela noite, vovó Melita elogia Merlin por ter ajudado Shin antes, dizendo que ele aprendeu a magia do portão para que Shin não se sentisse um estranho com os amigos. Na manhã seguinte, na escola, eles encontram Lin enrolada em ataduras. Ela diz que tentou controlar sua magia e ela saiu do controle. Todos se preocupam que ela tenha destruído coisas, mas ela os tranquiliza dizendo que o pai dela é um mago da corte e eles têm uma sala de prática em casa. Shin fica surpreso que ela faça isso o tempo todo e a apelida de Garota Mágica Indomável. Ela fica animada porque adora o apelido. Mais tarde naquele dia, Shin volta para Beanworks. Harold mostra a ele o protótipo da arma e Shin fica impressionado. Shin pega a espada, aperta um botão no cabo e a lâmina se solta do punho. Tony fica feliz porque foi ideia dele. Shin encontra os amigos lá fora e lhes traz acessórios como presentes, prometendo encantá-los com magia defensiva mais tarde. Os outros presumem que ele comprou anéis, mas Shin garante aos rapazes que eles não vão ganhar anéis. August sugere que a espada do Shin seja usada pelos militares também, mas Shin diz que vovó Melita pode não permitir. August se refere à versão não mágica, e Shin acha uma boa ideia, mas diz que Tony deveria aprovar, já que foi o conceito dele. August admite que está preocupado que uma guerra com o Império Blasphia possa ser inevitável. Toy e os outros se preocupam que possam ser convocados se a guerra estourar.
August tenta animá-los, e Shin diz firmemente que, mesmo que não o convoquem, se algum de seus amigos estiver em perigo, ele irá para o campo de batalha para protegê-los. Todos sorriem, tranquilizados por isso. No acampamento base do Império Blasphia, o Imperador está perdendo a cabeça, quebrando coisas em sua tenda. Blasphia foi para a guerra com Earlshid depois de receber informações de Zest de que demônios haviam invadido Earlshid. Eles enviaram tropas pensando que Earlshid estaria ocupado lutando contra demônios, mas o exército de Earlshid apareceu e os esmagou. O Imperador está furioso e acha que Zest os traiu. Um mensageiro irrompe e diz que demônios estão atacando a capital de Blasphia. Então o Imperador ordena que os soldados recuem e corram para casa para defendê-la. De volta ao acampamento base de Earlshid, Rupert e Dominic conversam sobre o recuo do exército imperial de Blusvia. Um mensageiro chega dizendo que demônios os estão impedindo de perseguir o exército imperial. Rupert supõe que os demônios estão, na verdade, ajudando o exército de Blusvia a escapar. De volta à capital, criaturas demoníacas gigantes estão furiosas, arrasando e massacrando pessoas. Stromyria passeia pela cidade com um ar de satisfação. Ele orquestrou tudo para tomar Blusvia. Ele já transformou Miria em uma demonoide. Miria diz que está feliz em ser um demônio porque se sente mais forte. Strom continua desenrolando o resto de seu plano para assumir o controle do exército imperial. Vários dias depois, Harold, o imperador, retorna ao castelo imperial, furioso com os demônios que estão destruindo a capital. Seus homens dizem que os soldados estão dando conta do recado. Ele grita para que resolvam antes do pôr do sol. Enquanto os guardas saem, o imperador se vira e encontra Strom sentado em seu trono. Ele grita enquanto Strom tranca a porta e o mata com uma única e explosiva rajada mágica. 3 dias depois, Rupert e Dominic caminham pela capital em ruínas de Blusphia. Tudo parece destruído, nenhum sinal de vida. Dominic diz a Rupert que a cidade foi invadida por demônios, e quando o exército imperial voltou, eles também foram aniquilados. Uma voz ecoa da névoa, é Strom. Ele admite estar por trás da destruição e os agradece por enfraquecerem o exército imperial, o que facilitou o ataque à capital. Dominic e Rupert ficam chocados ao ver que Strom transformou quem sobrou na cidade em demonoides. Vários dias depois, no castelo de Earlshide, Dominic conta ao rei Désion e seu conselho sobre a fuga e o que aconteceu, e eles se apressam para planejar como derrotar Strom. De volta à academia, Alfred fala aos alunos sobre a guerra e anuncia um treinamento conjunto com a escola de treinamento de cavaleiros para prepará-los para o pior. Após a aula, todos se reúnem para conversar. Shin percebe que estão preocupados. Eles dizem que os cavaleiros sempre provocam os magos e os chamam de nomes. Maria insiste que os magos são muito melhores que os cavaleiros. Shin tenta acalmá-los, mas eles dizem que ele é diferente porque é bom com magia e espada. Shin diz que foi treinado por um cavaleiro, Michel. Para ser exato, todos ficam chocados, Thor explica. Michel é chamado de o Santo da Espada. Ninguém supera Michel com uma espada. Eles decidem que os estudantes cavaleiros podem estar com inveja do Shin. Mais tarde, fora do portão da capital, os estudantes se dividem em grupos. Shin e seus amigos estão conversando quando alguns cavaleiros os avistam e começam a gritar insultos. Shin, Sicilian, Augusto e Maria se juntam a uma equipe de 4 cavaleiros do Instituto Militar de Cavaleiros. O primeiro lugar, Christ Lloyd, o segundo lugar, Miranda Wallace, Nun Curtis e Kent McGregor. Shin pergunta se eles já mataram um demônio antes. Os cavaleiros se irritam e o chamam de exibido. Shin diz que só quer que todos se deem bem e trabalhem em equipe, mas os cavaleiros continuam implicando com ele até que Augusto intervém. Augusto os repreende por não quererem ser uma equipe e diz a Shin para não se juntar à caça aos demônios. Ele diz que os cavaleiros vão dar conta sem os magos. Todos abaixam a cabeça em concordância. No fundo da floresta, os 8 esperam pelo conselheiro. Augusto explica que foram enviados para uma área de maior risco, com base em suas habilidades, então há mais chances de encontros com demônios. Uma voz chama o nome de Shin. São as escoltas do rei, Siegfried e Cristina. Shin implora para que se deem bem, mas eles imediatamente discutem como sempre. As meninas correm para babar no Siegfried, enquanto os meninos cercam a Cristina. Sicilian diz a Shin que os conselheiros são super populares na escola. Eles avançam pelas profundezas da floresta, procurando um demônio. Augusto diz aos conselheiros que os cavaleiros insistiram em caçar sozinhos. Siegfried e Cristina dizem que será um momento de aprendizado. Augusto duvida que a Maria entenda, já que ela odeia cavaleiros, mas Maria insiste que entende e explica melhor. Siegfried provoca a Maria carinhosamente, fazendo-a corar e o Shin ficar sem graça. Shin detecta um demônio. Siegfried diz aos cavaleiros para se prepararem. Um javali demônio aparece, e os cavaleiros atacam, mas são destruídos instantaneamente. Enquanto ele ataca novamente, Shin saca a espada e o decapita com um único golpe. Cristina repreende os cavaleiros por se gabarem. O javali era o tipo mais fraco. Eles abaixam a cabeça de vergonha enquanto Sicilian os ajuda, surpreendendo a todos. Nguyen, Christ e Kent babam na Sicilian, o que deixa o Shin com ciúmes. Maria e Miranda também ficam com ciúmes dos meninos agirem assim pela Sicilian. Siegfried chama a atenção de todos. Uma horda de demônios está vindo. 2 estudantes tropeçam sem fôlego, avisando que centenas de demônios se aproximam. Shin pede para lidar com eles sozinho. Siegfried diz a todos os outros para ficarem atrás dele. Enquanto a horda avança, Shin se prepara e começa sua visualização. Os outros observam chocados enquanto um demônio tigre enorme e super forte aparece. Shin libera uma explosão de chama azul que aniquila a horda inteira em um único golpe, deixando todos sem palavras. Os cavaleiros ficam especialmente impressionados e Miranda vai se desculpar com Shin por antes e, brincando, o chama de namorado da Sicilian, pensando que estão namorando. Shin e Sicilian coram e gaguejam.
Os meninos que babavam na Sicilian percebem que pode estar rolando algo entre Shin e Sicilian. A equipe continua avançando pela floresta para treinar, e eles imediatamente encontram um demônio urso. Os magos e cavaleiros se sincronizam e o derrotam com bastante facilidade. Depois de matarem o demônio, Sicilian se oferece para curar os ferimentos de todos com magia de restauração. Siegfried e Cristina estão orgulhosos que as coisas estão finalmente se encaixando para a equipe. Siegfried está impressionado que os outros magos melhoraram tanto e Shin explica que os tem ensinado em um clube. Siegfried pede para entrar. Shin diz sim, até que Augusto se intromete e diz que Siegfried não pode. Como ele é militar, eles não podem arriscar que o poder do Shin chegue aos militares. Isso poderia explodir em questões diplomáticas. Augusto se preocupa que, se outros reinos descobrirem o poder do Shin, isso poderia iniciar uma guerra séria. Shin não entende por que ensinar magia seria um problema, mas Augustus lembra que os avisou sobre expor sua magia, e diz a Shin para não espalhar seu poder além do grupo de estudo. Shin concorda. Siegfried pergunta a Augusto como Merlin realiza magia. Augusto diz que é tudo sobre praticar o controle mágico todos os dias. Siegfried não acredita nele, então Augusto pede para Sicilian e Maria demonstrarem. Quando elas se concentram e constroem uma barreira mágica espessa, Siegfried fica chocado, ele nunca viu uma tão densa. Então Maria solta a bomba de que é na verdade mais fina que a barreira do Shin, o que o choca ainda mais. Como de costume, Siegfried elogia a Maria carinhosamente e a faz corar. A equipe do Shin se prepara para voltar ao portão da capital após o treinamento. Miranda se aproxima para agradecer ao Shin por ajudar durante o ataque do demônio urso. Shin se pergunta como as outras equipes estão se saindo com seus treinamentos. Em seguida, cortamos para o grupo de Mark, Tony, Julius e Olivia a caminho do treinamento. Eles também não estão tendo muita sorte trabalhando com os cavaleiros. Tony e um dos cavaleiros, Júlio, claramente tem uma treta antiga. Tony diz que Júlio tem uma ideia errada sobre ele. Júlio estala com os magos para saírem do caminho e corre para derrubar um demônio sozinho, mas eles quase são esmagados. Tony e os magos os salvam e derrotam o demônio, mas os cavaleiros e magos ainda não se dão bem. A equipe de Alice, Lin, Yuri e Thor também está com dificuldades. Os cavaleiros continuam os repreendendo. Quando um demônio ataca, os cavaleiros atacam sozinhos e falham. Os magos os salvam novamente, mas Lin perde o controle e explode tudo ao seu redor. De volta ao portão da capital, Shin pergunta como foi o treinamento de todos. Todos dizem que foi horrível por causa dos cavaleiros. Olivia pergunta sobre a equipe do Shin, mas Maria e Augusto interrompem e provocam Shin e Sicilian sobre aquele pequeno momento na floresta. Maria diz que eles ainda se divertiram, já que Shin foi super prestativo. Shin fica um pouco triste, pensando se ele estragou a vida de seus amigos, ensinando-lhes magia tão poderosa que poderia colocá-los em apuros. Augusto diz que, após a formatura, eles serão colocados sob supervisão em uma equipe especial por causa do quanto melhoraram. Shin se desculpa, mas os outros dizem que são gratos, pois isso garante o futuro deles. Augusto e Sicilian tentam animá-lo, pedem para Shin continuar treinando-os, e Augusto se oferece para mantê-los sob controle. Alguns dias depois, Shin leva todos de volta à natureza para mais treinamento. Augusto reúne o grupo e diz que eles não são mais comuns. Ele vai falar sobre segredos de Estado. Ele explica como os demonoides estão invadindo o Império, massacrando tudo. O número de demônios continua aumentando à medida que humanos são transformados em demônios, assim como Kurt. Shin se pergunta o que Storm planeja em seguida. Shin diz que eles precisam aumentar sua magia, então ele sugere um acampamento de treinamento. Todos ficam animados, eles escolhem um local e decidem pela área de fontes termais da família da Sicilian. Naquela noite, Shin conta aos avós sobre o acampamento. Eles acham uma boa ideia, mas a vovó Melida não gosta da ideia de meninos e meninas ficarem sozinhos sem adultos, então ela e Merlin decidem ir junto. Na manhã seguinte, a escola entra em recesso. E Shin e seus amigos se preparam para partir para o acampamento, agradecendo a vovó Melida e Merlin por se juntarem. No caminho, eles conversam sobre os dias de juventude da vovó Melida, quando ela fazia acessórios encantados para facilitar a vida. Eles a elogiam, mas Shin brinca porque conhece um lado diferente dela. Ele e Merlin a provocam de forma divertida. Naquela noite, Shin sente energia demoníaca, então param a carruagem e decidem resolver. Todos querem lutar, mas Shin diz que vão tirar a sorte, Lin ganha. Ela enfrenta uma dúzia de demônios lobo e os mata todos com um único golpe, deixando todos sem palavras. Ao anoitecer, eles chegam à cidade de Claude, uma cidade de fontes termais. Sicilian os leva para a mansão Claude. Servos os recebem. Os servos provocam Shin, dizendo para ele ter uma vida feliz com a Sicilian, o que deixa Shin e Sicilian completamente envergonhados. Mais tarde, nos banhos masculinos, Merlin agradece aos meninos por serem amigos do Shin. Augusto agradece ao Shin por tratá-lo como um primo, em vez de um príncipe. Todos dizem a Merlin que Shin mudou suas vidas. Shin agradece a Merlin novamente por tê-lo criado, e Merlin fica emocionado. Na manhã seguinte, Merlin os treina na prática de controle mágico e dá dicas a cada um deles. Lin perde o controle durante a prática. Como de costume, a vovó Melida também os ensina sobre encantar equipamentos mágicos. Shin está feliz que o acampamento está indo bem. Ele também pratica magia sob a supervisão de Merlin e da vovó Melida. Shin quer ficar mais forte para poder vencer o Storm. Shin está prestes a tentar um novo feitiço, então Messina diz a todos para levantarem uma barreira mágica para se protegerem. Shin diz que eles ficarão bem sem ela, mas ninguém acredita nele, e todos levantam suas barreiras.
Shin tenta sua chama azul novamente, desta vez mais focada e muito mais forte, deixando uma cratera enorme e profunda no chão. Todos ficam chocados, como de costume. Vovó Melida dá um tapa na cabeça do Shin e o repreende por usar magia tão poderosa. Todos falam sobre o poder amplificado do Shin. Maria diz que ele estava sendo imprudente como sempre. Ao terminarem o dia e voltarem para a mansão, Augusto pede para Shin teletransportá-los para o castelo para que ele possa desenterrar informações sobre os demonoides. Shin e Augusto entram no castelo via magia de portal e encontram Ellie, a noiva de Augusto. Shin fica surpreso porque nunca soube que Augusto estava noivo. Ellie se apresenta educadamente como Elizabeth von Koralger, segunda filha do Duque Koralger e noiva de Augusto, e Shin a agradece pela acolhida educada. Augusto pergunta por que ela está lá e Ellie o repreende, brava por ele tê-la deixado para trás com May para ir acampar. Nesse momento, uma garota mais jovem, May, se aproxima furiosa, gritando com Augusto por tê-la deixado para trás para ir ao acampamento com a senhora Melita. Ela também é fã. May faz um chilique, dizendo que quer conhecer Melita. Ela avista Shin e se desculpa, apresentando-se como May von Earlshide, a irmã mais nova de Augusto. Shin diz a May para tratá-lo como um irmão mais velho casual, e eles se dão bem imediatamente. May e Ellie dizem a Augusto que vão se juntar a ele no acampamento, mas ele recusa. Elas vão até o rei Décimo, que diz a Augusto para levá-las junto. Shin e Augusto teletransportam Ellie e May de volta ao acampamento. Augusto diz a elas para ficarem seguras e não atrapalharem a prática. Ellie está irritada, reclamando que Augusto está sempre distraído com Shin e não tem tempo para ela. Shin a assegura que não está rolando nada entre eles. Augusto diz carinhosamente que ele só se sente à vontade perto do Shin porque Shin o trata como um primo, não como um príncipe, o que acalma Ellie. Augusto provoca que Shin gosta da Cecilian e diz para Shin convidá-la para sair em vez de perder tempo. Shin diz que quer, mas não tem certeza do que Cecilian sente. Augusto garante que ela gosta dele, mas Shin ainda está em dúvida, temendo a rejeição. Augusto diz para ele ter um pouco de coragem e tomar uma atitude. De volta à mansão, eles recebem Ellie e May. Ellie menciona que estavam falando da Cecilian mais cedo, o que os deixa envergonhados. Ellie e May se apresentam à casa, e Shin diz à vovó Melita que May é fã. Vovó Melita fica encantada em conhecer uma criança e cumprimenta May calorosamente. Eles relembram quando Shin era jovem, e o provocam de forma divertida. Na brincadeira, Cecilian acidentalmente diz que adoraria ter os filhos do Shin, o que a mortifica e a faz sair correndo envergonhada. Shin percebe que Cecilian realmente tem sentimentos por ele, e com Augusto o incentivando, Shin a segue para fora para conversar. Eles fazem uma pequena conversa, depois caem em um silêncio constrangedor. Shin confessa que está apaixonado por Cecilian e ela admite que também o ama. Shin a pede em namoro e ela diz sim. Eles se olham todo melosos e se inclinam para se beijar quando seus amigos, incluindo Merlin e vovó Melita, saem tropeçando do esconderijo. Acontece que todos os seguiram para ver o que aconteceria. Shin e Cecilian ficam totalmente envergonhados. Todos os provocam, especialmente Augusto. De volta à mansão, os estudantes, incluindo May e Ellie, ficam na mesma sala e conversam sobre seus passados e como se conheceram aos 5 anos em uma festa de apresentação para crianças nobres. Shin diz que estava caçando na floresta quando tinha 5 anos. Augusto e Ellie conversam sobre como se conheceram. Flashback para Ellie, de 5 anos, se afastando do príncipe Augusto porque ela não estava interessada em ser a namorada do príncipe. De volta ao presente, Augusto explica como se apaixonou por Ellie. Maria, Alice e Lynn resmungam. Eles riem. Então ouvem a vovó Melida chegando, então se calam e se escondem. Vovó Melida entra gritando que todos precisam ir para a cama, mas fica surpresa porque não vê ninguém. Cecilian diz a Shin para acompanhá-la para buscar a aprovação de seus pais. Eles aparecem na propriedade Claude usando magia de portal. Cecilian se desculpa por pedir para ele conhecer seus pais tão cedo, mas Shin diz a ela que é uma boa ideia. Eles entram e Shin conhece o pai de Cecilian, Cecil von Claude, e sua mãe, Eileen von Claude. Shin, embora nervoso, reúne coragem e lhes diz que quer obter a aprovação deles para namorar Cecilian. Para sua surpresa, Cecil agarra as mãos de Shin animadamente e o agradece por escolher Cecilian. Eileen parece mais calma e diz ao marido para se sentar. Ela diz a Shin que, embora Cecilian seja a terceira filha deles, ela ainda é filha de um visconde, o que significa que ela não tem permissão para namorar sem estar noiva. Eileen pergunta a Shin o que ele pensa sobre casamento, e surpreendentemente, Shin diz firmemente que está pronto para se casar com Cecilian. Eileen parabeniza Cecilian por realizar seus sonhos. Mais tarde naquele dia, a equipe pratica sua magia, explodindo montanhas na natureza, chocando Ellie, e Shin diz a ela que eles estão apenas aquecendo. Merlin pergunta a Ellie e May se elas também gostariam de praticar, mas Ellie o recusa, e May fica encantada e quer tentar. Merlin começa ensinando-lhe um pouco de controle mágico, e ela faz tão bem que todos ficam impressionados. A competitividade de Lynn se acende depois de ver May. Ela tenta controlar sua magia, mas perde o controle novamente, e é pega em sua própria explosão. Vovó Melida ri de Lynn e provoca Alice e ela novamente, fazendo uma piada sobre o tamanho pequeno de seus seios. Elas encaram May, que corre para se esconder atrás do Shin, enquanto Augusto também a provoca de forma divertida sobre se aliar a Shin para se vingar da capital imperial de Blasphia.
Strong é visto sentado no trono. Ele pergunta à sua serva Miria sobre como seus planos estão progredindo, e ela lhe diz que os demônios têm atacado caravanas nas estradas, então a maioria das cidades restantes no Império agora está sofrendo com a escassez de alimentos, criando descontentamento. Strong está satisfeito com o progresso das coisas. Agora de volta à natureza, Shin está prestes a realizar uma nova magia novamente. Os outros ficam preocupados e levantam uma barreira mágica. Shin lhes diz que não estará realizando magia perigosa desta vez. Eles não acreditam nele, e levantam barreiras ainda mais altas. Shin os assegura de que é seguro. Eles discutem e discordam dele por um tempo antes de abaixarem seus escudos. Shin pega uma pedra e começa a realizar um controle mágico incrível. Ele derrama magia na pedra e ela começa a flutuar, deixando todos chocados. Shin chama de magia flutuante e tenta explicar a eles, mas, como de costume, eles não entendem uma palavra do que ele diz. Ele continua a realizar magia flutuante em si mesmo, deixando-os ainda mais chocados. Ele então aplica a magia do vento para ajudá-lo a voar. Todos apenas o encaravam, completamente em choque. Shin está satisfeito com o experimento e lhes diz que aprendeu para combater Strong. Sicilian elogia Shin enquanto Mei implora para ele ensiná-la. Maria interrompe e diz a Mei que ela não pode voar porque está usando um vestido e vai expor suas partes íntimas enquanto voa. Mais tarde naquela noite, Sicilian se junta a Shin enquanto ele informa seus avós sobre o noivado deles. Vovó Melita diz a Shin que eles terão que conversar com os pais da Sicilian antes que o noivado seja tornado público. Ela pede a Sicilian para levá-los aos pais dela. Vovó Melida sente que é certo que eles contem aos Claude sobre o segredo de nascimento do Shin. Todos vão para a propriedade Claude, enquanto os Claude os recebem calorosamente. Vovó Melida e Merlin lhes contam a verdade sobre como encontraram Shin, e que ele não é parente deles por sangue. Ela diz que é compreensível se eles decidirem cancelar o noivado. Cício lhes diz que a razão pela qual aprovaram o noivado foi inteiramente por causa de quem Shin é como pessoa, e não teve nada a ver com sua origem. Ele acrescenta que é porque Shin valoriza Sicilian e tenta mantê-la sempre segura. Vovó Melida se desculpa por tê-los entendido mal. Sicilian expressa seu amor por Shin e Shin agradece aos pais dela e promete cuidar dela sempre. Ele também agradece ao avô e à avó por tê-lo criado. No dia seguinte, a equipe recebe seus uniformes de combate encantados do Shin. Eles continuam a discutir enquanto ele lhes fala sobre os encantamentos no uniforme. Shin lhes diz que é hora de um treinamento de combate sério e eles vão derrubar um demônio de classe catastrófica. Embora eles não achem que estão prontos para lidar com isso, Shin os assegura de que estão prontos, e os uniformes também os ajudarão. Nesse momento, Ellie entra com Mei, enquanto Mei continua a fazer birra querendo se juntar a eles. Shin entra e traz uma de suas invenções, um dispositivo de comunicação, que ele dá a Mei para mantê-la ocupada e a ensina a usar. Os outros acham o dispositivo fascinante, mas a vovó Melita dá um sermão no Shin, e diz para ele parar de inventar coisas perigosas que podem causar conflitos entre outras nações. O grupo, em sua caçada, parou ao sentir um demônio poderoso de classe catastrófica, uma criatura gigante parecida com um leão. Shin explica a estratégia de ataque e dá um tapinha na cabeça de Sicilian por sua contribuição, fazendo-a corar. Shin escolhe Julius, Yuri, Mark, Sicilian e Olivia para enfrentar o demônio. Embora August se preocupe que eles funcionem melhor como suporte do que atacantes frontais, Shin garante que se sairão bem, já que a estratégia é atacar à distância e o demônio, apesar de poderoso, é meio lento. Atacam o demônio e o obliteram completamente, sem deixar vestígios. Eles ainda não acreditam que derrubaram um demônio tão poderoso sozinhos. Shin então diz aos 6 restantes, Tony, Thor, Alice, Lin, Maria e August, especialistas em ataque, para derrotar um demônio de classe catastrófica individualmente. Cada um encontra um demônio e o derrota rapidamente com um único golpe. Após o treino, eles conversam sobre a luta e se elogiam mutuamente. Elogiam Tony, em especial, pela forma como usou a espada vibratória de Shin. Shin está super satisfeito com as habilidades da equipe. August vai provocar Shin sobre a festa de noivado dele com Sicilian, que está chegando. Mais tarde, Shin se arruma para a festa quando a porta se abre e Sicilian entra, parecendo um anjo, deixando Shin completamente hipnotizado. Ambos trocam elogios e se olham nos olhos com carinho, antes que Aileen os interrompa, avisando que é hora de começar a cerimônia. Shin e Sicilian caminham pelo corredor de mãos dadas, enquanto família e amigos os aplaudem. Desium, o rei, oficializa a cerimônia e propõe um brinde, enquanto todos erguem suas taças a Shin e Sicilian. Na manhã seguinte, a equipe volta para a natureza para continuar o treinamento. Eles voam por aí, se divertindo horrores, enquanto Mei, Ellie e Shin observam. Shin encantou os uniformes deles com magia de levitação, já que eles não conseguiam fazer isso sozinhos. Só podiam usar a magia do vento para se mover, enquanto a magia de levitação de Shin fazia o resto. Shin observa, orgulhoso. Mei diz que também quer voar, levanta o vestido para mostrar os shorts por baixo e diz que está pronta. Ellie surta e manda ela abaixar o vestido e parar de agir como uma desmiolada. Shin os chama de volta, usando outro de seus gadgets de comunicação aprimorados. Eles param um segundo para falar sobre a cerimônia de investidura de August, que está chegando. De volta ao Castelo Imperial, Strong conversa com seus capangas, Miria e Zest. Eles o informam que a última cidade do Império caiu. Strong fez com que Zest e os demonoides cortassem o suprimento de comida para os plebeus, enquanto os ricos e nobres se empanturravam. Os plebeus famintos, levados ao limite, se revoltaram.
e Strong os demonizou, enviando-os para massacrar os nobres ricos. Miria parece preocupada e se pergunta por que ele odeia tanto os nobres. Mais tarde, na Sala do Trono, Strong reúne os demonoides e os agradece por derrubar o Império. Ele diz que derrubar o Império era seu único objetivo, e agora que está feito, não quer mais nada. Os demonoides ficam furiosos e dizem que deveriam continuar até conquistar o mundo. Strong diz que é cansativo demais e que eles estão livres para ir e fazer o que quiserem. A maioria dos demonoides sai furiosa, e Strong diz a Zest para deixá-los ir. Miria pergunta por que ele odeia tanto o Império. Strong começa a contar sua história. A história volta 2 anos no tempo para o território de Estradios. Naquela época, Strong era Oliveira von Estradios, um jovem alegre que trabalhava nas fazendas com seu povo, vivendo como um plebeu. Sua cidade prosperava por causa dele. As pessoas o amavam por sua bondade e por como tratava os plebeus. Quando jovem, ele tinha visto um lugar chamado Reino de Earl Seed, onde não havia escravidão e os plebeus viviam bem. Isso lhe mostrou como o império deveria ser. Oliveira vivia no Palácio Ducal de Estradios com sua esposa grávida, Arya, e eles eram felizes. Mas no Palácio Ducal de Richmond, homens maus como Harold von Richmond, mais tarde imperador de Blusvia, conspiravam com os nobres para derrubar Oliveira. Eles armaram uma armadilha usando reformas políticas para atraí-lo à capital. Oliveira recebeu uma carta da capital pedindo para aprender com ele sobre como tratar os plebeus, e ele aceitou feliz, mesmo com a esposa preocupada. Logo, mulheres começaram a desaparecer no território de Estradios. Os nobres enviaram um policial falso para espalhar mentiras de que Oliveira estava por trás disso, que ele vendia plebeus como escravos. O boato se espalhou rápido. Após 2 meses na capital, Oliveira decidiu voltar para casa, mas Harold resolveu finalizar o plano antes que ele chegasse. Naquele dia, o policial falso conseguiu que alguns plebeus ajudassem a pegar o sequestrador. Eles encenaram um sequestro falso e colocaram o brasão da família de Oliveira na carroça que levava as mulheres sequestradas. Naquela noite, a notícia se espalhou. As vítimas foram encontradas na carroça de Oliveira. Os plebeus ignorantes ficaram furiosos e marcharam até o Palácio Ducal de Estradios, atearam fogo e Arya, a esposa de Oliveira, morreu no incêndio. Oliveira voltou para casa e encontrou sua casa em chamas e sua esposa morta. Ele perguntou à multidão, e eles contaram tudo. Oliveira negou as acusações e ressaltou que a polícia militar jamais pediria a civis para ajudar em prisões, e ele nunca transportaria pessoas sequestradas numa carroça com seu nome. A multidão percebeu o erro e tentou se desculpar, mas era tarde demais. Oliveira percebeu que Harold e os nobres o haviam incriminado. Os plebeus imploraram por perdão, mas Oliveira surtou e iniciou o processo de demonização. Ele criou uma enorme explosão e obliterou a cidade, não deixando nada. Ali, jurou destruir o império, os nobres e também todos os plebeus pelo que fizeram. De volta ao presente, após ouvir a história de Strong, eles saem da Sala do Trono. Zest e um jovem chamado Lawrence conversam sobre o passado de Strong. Lawrence diz que o que Strong fez ao império é compreensível. Zest diz que precisam dar um novo objetivo a Strong. Ele manda Lawrence se infiltrar com os demônios que partiram e fazê-los atacar o reino de Swede, um pequeno reino perto da fronteira de Earlshead. Se uma pequena horda de demônios aparecer em Swede, Shin Wolford, o herói, vai aparecer. Eles imaginam que se Shin surgir, Strong pode encontrar um novo propósito, então Lawrence promete atrair Shin. De volta a Earlshead, no dia da investidura do príncipe August como príncipe herdeiro, ele surge em trajes reais, brilhante e imponente, enquanto todos o admiram. August se ajoelha diante de seu pai, Decium, o rei. Enquanto Decium lê o juramento, um mensageiro irrompe com a notícia de que demônios atacam a vizinha Swede, fazendo a multidão entrar em pânico. August os acalma, dizendo que não há nada a temer, pois eles têm um grupo treinado como caçadores de demônios. Ele os convoca e promete que juntos irão a Swede e derrotarão os demônios. August termina seu discurso, puxa a capa para revelar seu uniforme de combate e os outros o seguem com ousadia. August pede a Shin para dizer algo que tranquilize o povo e que invente um nome para o grupo. Shin começa seu discurso, mas trava, sem conseguir pensar em um nome. Ele continua dizendo à multidão para não se preocupar e anuncia com galhardia que os Magos Supremos destruirão os demonoides. Lin é a única do grupo que realmente gosta do novo nome. Para o grande finale, Shin encanta o equipamento deles com magia de levitação, e o grupo se eleva no ar enquanto a multidão vibra. No reino de Swede, os soldados avistam um sinal de que é um ataque demonoide. Todos se apressam para se preparar, enquanto centenas de demonoides avançam contra as muralhas da cidade. Eles tentam derrubar as paredes, mas os magos de Swede erguem uma barreira mágica usando equipamentos encantados pela magia de Shin. Shin e a equipe voam para Swede, conversando sobre o nome que ele escolheu para eles, os Magos Supremos. Ao cruzarem a fronteira, Shin expõe o plano de ataque e distribui as ordens. Olivia diz a Mark que o apoia e implora para ele não fazer nada imprudente, enquanto Alice e Maria observam sentindo-se um pouco excluídas. Thor e Julius se intrometem, dizendo que também estão noivos, o que deixa Maria ainda mais irritada. De volta à suíte, os demonoides estão destruindo tudo, tendo rompido as muralhas. 2 demonoides masculinos estão prestes a matar uma mulher, e seu filho, quando Shin aparece, derruba um e mata o outro com um único golpe. Shin e Thor dizem à mulher que são reforços de Earlshead e a levam, junto com a criança, para um lugar seguro. August fala ao povo prometendo que ele e sua equipe expulsarão os demonoides, e avisa a qualquer demônio para ir embora ou enfrentar a ira de Shin.
A multidão aplaude. Shin diz a Sicilian para ficar e cuidar dos feridos. Ela pede para ele ter cuidado enquanto sai correndo. Lawrence espreita por perto, observando Shin para ver qual é o seu verdadeiro poder. Alice e Lin se unem para caçar demônios. Elas encontram um que as insulta, chamando-as de menininhas. Alice tenta atacar, mas Lin a impede. Não se exalte nem cometa um erro. Alice jura que vai manter a calma, mas Lin mata o demônio antes que ela possa se mover. Então elas ouvem um grito e correm para ajudar um soldado sendo atacado por um demonoide, que tenta explodi-lo. Lin e Alice erguem barreiras mágicas e bloqueiam a explosão. O demônio as provoca novamente e Alice o frita com uma bola de fogo. Elas pegam um soldado e tentam levá-lo a Sicilian para ser curado, mas ele fica envergonhado, agradece e vai embora sozinho. Animadas, Alice e Lin voltam à caçada. Thor e Júlio se unem contra um demônio, ferindo-o gravemente, com cortes na coxa e no pescoço. Thor pergunta por que plebeus do Império se transformaram em demônios e começaram a matar pessoas. O demônio esbraveja que os nobres os mataram de fome, tiraram tudo e só deixaram ódio. Julius o finaliza e jura acabar com todos eles. Outros dois demonoides estão comemorando após matar soldados quando Yuri congela um com magia. Tony então fatia o outro com um golpe só. Na estação de ajuda, dois demonoides tentam atacar, mas dão de cara com Mark e Olivia. Um tenta atacar Mark, mas Olivia joga uma rocha enorme sobre ele, esmagando-o. Enquanto o segundo avança contra Olivia, Mark o incinera com fogo. Um demônio se levanta novamente, mas Olivia e Mark o atacam juntos com magia. Lá dentro, Sicilian continua usando magia de restauração nos feridos e direcionando a todos. Shin enfrenta dezenas de demonoides sozinho, provocando-os para que o ataquem, mas eles não são páreo, ele os mata todos com explosões únicas. Lawrence continua à espreita nas sombras, pasmo, perguntando-se de onde vem o poder de Shin. Ele se lembra de algo que Storm disse e começa a questionar se Shin tem alguma fraqueza. Enquanto August e Maria terminam sua caçada, o líder demonoide do ataque, Fabro, aparece. Ele os ameaça, jura arrancar a cabeça do príncipe August e fazer os magos supremos fugirem. August pergunta se ele é o líder. Fabro diz que sim, então August promete a ele o mesmo destino. Alice lança um ataque explosivo furtivo em Fabro, mas mal o atinge. Eles trocam farpas. Fabro a zomba. Ele avança e a atinge com força, mas Alice não parece ferida, o que o confunde. Fabro agarra o pulso dela e a arremessa contra uma parede. Os escombros desabam sobre ela, e August grita o nome dela, mas Alice se levanta dos destroços. Fabro percebe que o uniforme dela é aprimorado por magia e avista um hematoma na bochecha, então decide atacar um ponto descoberto. Alice atinge Fabro com duas enormes explosões, mas ele não se abala. August nota que ele está usando um equipamento mágico alimentado pela barreira de Shin. Fabro se gaba. Ele pegou de um soldado morto e achou que poderia ser útil. Alice e August despejam tudo em seus ataques. Fabro ativa a barreira, mas o ataque implacável deles a quebra, deixando-o exposto. Enquanto Alice o distrai, August ataca por trás e abre um buraco no peito dele, matando-o. August elogia Maria por apoiá-lo, e ela, feliz, diz que Shin e Merlin a treinaram bem. Enquanto August pega os restos do equipamento mágico, ele sente pena dos plebeus transformados em demonoides, dizendo que suas vidas teriam sido diferentes se tivessem nascido em Earthsheet em vez do Império. O rei de Swede é mostrado com Merlin e vovó Melida. O rei suspira aliviado enquanto a luta diminui. Merlin e vovó Melida dizem que não precisam intervir. As coisas foram resolvidas. Lawrence reflete consigo mesmo, observando os danos que os magos supremos causaram. Ele está surpreso que eles sejam quase tão poderosos quanto Shin. Fora das muralhas de Swede, Zest se preocupa por ter subestimado Shin. Ele implora a Miria para ajudar Lawrence e os demônios restantes a recuar. Enquanto soldados montam guarda no portão, uma enorme explosão o destrói. Miria sai da explosão em chamas, furiosa. Mais feridos são levados para a estação de ajuda, e Sicilian continua a curá-los, mas isso a está exaurindo. Depois de curar a última pessoa e decidir descansar, uma mulher irrompe, implorando a Sicilian para salvar seu marido. O marido está gravemente ferido, tossindo muito sangue. Sicilian corre até ele enquanto a mulher implora novamente, e ela começa a lançar magia de cura nele. Miria continua atacando enquanto Shin sente a magia e se pergunta que tipo é. Ela tenta matar mais soldados, mas Alice e Lin erguem uma barreira mágica para protegê-los e gritam para todos recuarem. Shin e Lin confrontam Miria, mas rapidamente percebem que ela não é páreo. Bem quando Alice pensa que pegou Miria se esgueira e a atinge por trás antes que Lin possa avisá-la. Alice cai. Lin e Alice continuam atacando Miria, mas de repente Miria agarra Alice, prende as mãos dela nas costas e a imobiliza para que não possa se mover. Lawrence ordena que os demonoides restantes recuem ao ver que Zest enviou reforços, mas eles se recusam. Shin começa a aniquilá-los completamente, forçando os demonoides a fugir. Enquanto tentam escapar pulando as muralhas, Shin grita que ninguém vai escapar e faz chover chamas azuis sobre eles, matando um monte em cima da muralha. Então uma explosão acontece em algum lugar e atrai a atenção de Shin. Yuri e Tony veem que Miria pegou Alice e correm. Yuri lança uma bola de fogo em Miria, mas Miria arremessa Alice no caminho da explosão. Miria joga Tony contra uma parede com um golpe. Lin tenta atacar Miria novamente, mas fica presa entre duas rochas e desmaia, o que deixa Alice furiosa. Enquanto Miria vai para finalizar Tony, Alice joga uma barreira na frente dele, deixando-se exposta.
Miri aproveita a chance, empala Alice numa rocha e ela desmaia. Miri avança para finalizar Yuri, mas uma voz a detém. É Shin. Shin olha para seus amigos machucados e derrotados, e fica furioso. Lin avisa que Miria não é uma luta fácil, mas ele diz que está bem. Shin diz a Yuri para cuidar dos outros enquanto ele lida com Miria. A luta começa. Miria ataca, mas Shin rapidamente ergue duas barreiras e a atordoa. Miria percebe que, se não tivesse sido rápida, Shin a teria cortado, e ela reconhece que ele é perigoso. August e os outros aparecem para ajudar, e Miria vê uma chance de fugir. Shin percebe o que ela está tentando e ordena que saiam, mas antes que possam, Lawrence pula e arma armadilhas de vidro afiado ao redor, cercando-os. Miria faz chover orbes explosivos, mas Shin ergue uma barreira massiva com tudo o que tem para proteger a todos. Quando as explosões diminuem, Shin nota Miria e Lawrence já fugindo. Ele fica aliviado que seus amigos estão bem, eles conversam sobre Miria. Shin agradece que Storm não apareceu, pois não teriam conseguido lidar com ele, e também está preocupado com Sicilian. August diz a todos para ficarem alertas para mais demônios. Enquanto os demonoides recuam, Miria diz a Lawrence que Zest a enviou para ajudá-los a escapar. Lawrence está furioso com as pesadas perdas e por terem subestimado Shin e os Magos Supremos. Storm observa a retirada de longe e parece recuperar o propósito agora que Shin apareceu. Shin e August vão para a estação de ajuda para verificar Sicilian. Eles encontram Mark e Olivia, que dizem ter defendido o local antes, e August pede para chamarem o resto da equipe para ajudar na cura. Sicilian ainda está tentando salvar o marido ferido. Ela usou toda a sua magia, mas nada funciona. Chorando, ela rasga o uniforme, revelando seu corpo nu, e diz à esposa que o uniforme tem magia que pode ajudá-lo. Antes que ela possa tirá-lo completamente, Shin aparece atrás dela e rapidamente a veste de novo. Em meio às lágrimas, ela diz que tentou de tudo e não consegue salvá-lo. Shin lhe diz que a magia do uniforme não pode curar esse tipo de ferimento. Sicilian se sente derrotada, mas Shin promete que vai curar o homem. Shin realiza a magia de cura e o conserta num piscar de olhos. August fica chocado, percebendo que talvez nunca consiga igualar a magia de Shin. Sicilian, desanimada, agradece a Shin. Ele diz a ela que a magia dela manteve o homem vivo tempo suficiente para ele chegar. Ele diz que a magia dela salvou muitas pessoas naquele dia e pede para ela olhar para cima. Ela o faz e vê um monte de gente que ela curou antes. Todos começam a agradecê-la, chamando-a de santa. Sicilian se ilumina de felicidade. Mais tarde, August e o rei de Swede conversam sobre o ataque demonoide. August menciona Storm, mas não consegue entender por que Storm atacou Swede. Ele diz que Storm deve ver Shin como uma ameaça, já que Shin o derrotou antes, e se preocupa que algo mais possa estar por vir. O rei de Swede diz que precisam ser mais vigilantes. August sugere uma aliança entre Earlshid e Swede para combater demônios. O rei diz que vão considerar. August diz que fará uma cúpula para discutir a aliança. A equipe conversa sobre os eventos recentes, e Shin e August concordam em proteger o mundo juntos. August pede a todos para se juntarem, e todos concordam. A equipe usa a magia de portal para retornar a Earlshid e é imediatamente saudada por soldados. A notícia se espalha rápido e Earlshid explode em celebração. Ellie corre e abraça August enquanto o recebem de volta. Desium, Merlin e vovó Melida também vêm cumprimentá-los e elogiar sua bravura. August diz ao pai que tem um relatório e segue para a sala do trono. Ele conta a Desium sobre o plano da aliança, e Desium confia a August a tarefa de representá-lo nas negociações. Shin pede permissão aos avós para viajar com August, e eles concordam. Ellie e May exigem ir, mas August recusa veementemente. Shin diz que tudo bem elas se juntarem, e os Magos Supremos prometem proteger Ellie e May. Então August não tem escolha a não ser aceitar. Naquela noite, na sala do trono do Império, Storm repreende Zest, Miria e Lawrence por fazerem papel de bobos ao perseguir Shin depois que ele os avisou. Zest se desculpa, mas Storm diz que gostou de assistir mesmo assim, embora devessem ter se esforçado mais para vencer. O plano de Zest de usar Shin como isca para atrair Storm funcionou, e Storm pergunta a Miria sobre outros planos. Ela diz que ainda está trabalhando neles. Na manhã seguinte, Desium despede August e os Magos Supremos. Shin ativa a magia de levitação deles, e eles sobem aos céus. August carrega ele nos braços enquanto voam, e Ellie lhe diz que ele parece mais feliz desde que conheceu Shin. Eles continuam conversando enquanto se afastam voando.